Eu sou Luciano Aires e a partir de agora você está frente a frente com a Justiça, um programa da APAMAGS, Associação Paulista de Magistrados, que tem por objetivo aproximar o cidadão do Poder Judiciário do Estado de São Paulo. Para discutir um tema muito importante, Previdência Social, trouxemos um dos maiores especialistas no Estado de São Paulo, o desembargador Eros Pitelli. Doutor Eros, boa tarde, tudo bem com o senhor? Boa tarde, tudo em ordem, graças a Deus. Tá certo. Doutor Eros, há uma discussão muito grande envolvendo o tema Seguridade Social. Isso vem já se arrastando por décadas e décadas. E uns dizem que a arrecadação é mais do que suficiente para fazer frente à Previdência Social. E outros, ao contrário, apontam um rombo astronômico. Afinal de contas, sob a ótica do direito, quem tem razão? Sob a ótica do direito, todos têm razão. A verdade não é tão simples assim. A explicação não é tão simples. O que nós temos no Brasil é uma previdência social relativamente nova. Essa previdência social no Brasil, ela vem da década de 60, mais ou menos, em termos de organização, em termos de estrutura, realmente. E ela passou por uma série de transformações, várias transformações. Então é preciso que hoje se tenha em mente uma coisa importante, fundamental, porque eu corro o risco de, não sabendo isto, cometer um equívoco profundo, como vários cometem esse equívoco, ao não tomar como premissa maior isso que eu vou falar agora. Até 1988, a Previdência Social ela era autônoma, ela era independente. Em termos mais simples, ela arrecadava. Eu pagava a contribuição previdenciária para mim mesmo. Ou seja, o trabalhador pagava o antigo INPS, depois em 90 o INSS, mas até lá pagava-se para si próprio. Eu tinha direito de retorno. Por quê? Porque eu pagava para mim. Não muito nos moldes da previdência privada, não. Não era uma conta corrente como a previdência privada o faz até hoje. Não, mas era um sistema muito semelhante, não igual, mas semelhante, em razão desse pagamento que era feito com direito de retorno, com direito de devolução. Devolução como? Devolução sob a forma de benefícios. Então era muito comum naquela época, vou dar um exemplo simples para a gente entender a prática da coisa. Era muito comum naquela época um aposentado que retornasse ao trabalho, se acidentasse, ele recebia 2 benefícios. Pois por quê? Por quê? Ele já havia pago para a aposentadoria. Voltou a pagar em razão da nova atividade, em razão do novo emprego, e em razão disto, a consequência é que, se ele precisasse, ele receberia 2 benefícios. Hoje mudou. Mas mudou por quê? Aí que está o ponto. Até 1988, a Previdência era autônoma, independente, arrecadava, como eu disse. Ela arrecadava. Eu pagava a contribuição previdenciária, contribuição para a Previdência. A partir de 1988, muda-se, a fisionomia muda. Por quê? Porque a Previdência ela passa a pertencer a um sistema maior chamado Seguridade Social. Uhum. Essa Seguridade Social, a partir de 1988, ela passa a englobar não apenas a Previdência, mas, sobretudo, a saúde e a assistência social. Então, hoje, a Seguridade Social, ela é, na verdade, formada por 3 setores: saúde, assistência e previdência social. Muito bem, alguém poderia argumentar, mas dá no mesmo. Não, não dá no mesmo, não. Porque antes eu pagava a previdência para mim. Uhum. Hoje, eu pago todo. Tanto é que não é à toa. O que era contribuição previdenciária passou a se chamar contribuição para a Seguridade Social, com a fisionomia tributária. Ainda que eu queira discutir isso academicamente, se tem natureza tributária ou não, a contribuição para a Seguridade Social, não há dúvida, o Supremo já declarou inúmeras vezes. Essa última decisão que ele tomou, determinando o pagamento dos aposentados e pensionistas servidores públicos, pagamento das contribuições, foi com base nessa natureza jurídica tributária da contribuição social. Então, não é só o aspecto, vamos assim,
mudou de contribuição previdenciária para contribuição social. Não, é porque eu passo a pagar o todo. E o formato mudou? Mudou completamente, porque eu não pago mais a minha previdência especificamente, mas eu acabo pagando a saúde de todos, a assistência social de todos, a previdência social de todos, inclusive a minha. Muda o enfoque. Antes eu pagava para mim. Hoje eu pago, na verdade, quando eu falo eu pago, eu quero dizer que as contribuições sociais, uma parcela ínfima é do trabalhador. No montante maior, nós temos o empresário, o empregador, vamos dizer assim, tecnicamente, que paga a contribuição patronal sobre folha violenta, 20%, paga, além disso, a COFINS, que incide sobre o faturamento, hoje é uma pancada bem dada, não é? Porque dá 7, alguma coisa aí. Paga a contribuição social sobre o lucro, fora o PIS, PASEP, fora adicionais sobre folha e assim por diante. Então, a arrecadação hoje da União é mais do que 50% da arrecadação dela é seguridade social. Então, a gente não pode mais ver a Previdência Social como um setor isolado, porque ela faz parte desse todo. Então, por isso que é complexo eu falar há ou não déficit. Para que eu entenda isso, eu preciso entender um outro aspecto. Nós temos duas previdências sociais no Brasil, duas previdências oficiais. Eu estou deixando de lado as Forças Armadas porque tem um tratamento por lei ordinária, não pela Constituição, que a própria Constituição relega a regulamentação da Previdência das Forças Armadas para a legislação ordinária. Estou dizendo Previdência oficial mesmo. Nós temos uma geral, que corresponde ao INSS, aos trabalhadores em geral, e uma outra especial, que no caso, dos servidores públicos, a maioria dos servidores públicos que tem a previdência própria, vamos dizer assim. Mas são duas estruturas apenas autorizadas pela Constituição de 88. Né? Então, quando eu tenho que entender essa questão de rombo, de déficit, eu preciso compreender o custeio das duas previdências, sob pena de embaralhar tudo, embaralhar os conceitos. Porque é muito comum falar, não, mas o setor público é o deficitário. Há uma explicação para isso, eu já vou dar. Vejam, vamos só entender uma coisa. Quando eu falo em INSS, quando a gente conversa sobre a previdência do trabalhador em geral, esta previdência do trabalhador em geral, ela é feita de acordo, o recolhimento é feito de acordo com a categoria do trabalhador. Então, depende. Se eu for empregado, eu vou recolher 8, 9, 11%. Se eu for autônomo, se eu for empresário, eu vou recolher 20%, ou então 11%, se eventualmente uma pessoa jurídica for a pagadora. Se eu for um contribuinte facultativo, eu vou pagar 20%. Quer dizer, varia. Mas não é isso que importa para o sistema. O que importa para o sistema, na verdade, é que o custeio da Previdência Geral, trabalhador, quando eu falo geral, trabalhador comum, INSS, esse custeio não é feito só com ela, só com a contribuição dele, trabalhador, mas também com a contribuição patronal, 20%, mais uns adicionais que existem aí, de assistente do trabalho e assim por diante. Então, existe esse custeio. A rigor, são duas receitas vinculadas à Previdência, não que sejam destinadas, não que sejam pagas à Previdência, são pagas à Seguridade e a Seguridade destina para a Previdência o quê? As contribuições das pessoas físicas, trabalhadores, e as contribuições patronais sobre folha de pagamento, basicamente com os adicionais. Mas a rigor, essa é uma vinculação de duas receitas, porque existe ainda a receita da COFINS, a contribuição social sobre o lucro, PIS, PASEP e assim por diante. Ora, o que eu quero importação hoje de bens e serviços do exterior, tudo isso é receita da Seguridade. Se a Seguridade vai destinar um X ou Y para a saúde, X ou Y para assistência, X ou Y para a previdência, isso é outro problema. Mas esse novo desenho, doutor Eros, não acabou até propiciando um maior aumento da informalidade? Porque à medida que o cidadão, quando pagava para o antigo INPS, depois INSS, ele sabia exatamente que aquele dinheiro era, você está dizendo, era um dinheiro dele para ele mesmo. E agora foi dele para um desenho novo, uma seguridade. Mas há uma explicação para isso.
se não houvesse esse desenho novo, seria impossível sustentar a saúde e a assistência social. Eu acho que eu preciso esclarecer um pouquinho mais, ser um pouquinho mais didático nessa questão da saúde e da assistência. Porque, bom, a saúde, hoje, pela Constituição, é um direito de todos. Universalização geral. Exato, é universal. É um direito de todos, é um dever do Estado.